Agradecemos os ouvintes que já se cadastraram em nosso canal e convidamos os novos também a inscrever-se gratuitamente. Imaginem a seguinte situação. Uma única família controla o suprimento de alimentos de um continente inteiro. Eles constroem as ferrovias, financiam os maiores artistas da história, como Renoir e Monet, e representam a elite absoluta de Paris. E, no entanto, quase do dia para a noite, a sociedade decide que eles são o inimigo público número 1. Como isso é possível? Olha, é uma premissa que parece ficção, não é? Mas é a pura realidade histórica. Olá a todos que nos acompanham. Hoje a nossa exploração vai focar na vida fascinante e profundamente complexa de Charles Ephrussi, que viveu entre 1849 e 1905. Exato, uma figura central da Europa no século XIX. Com certeza. E para deixar muito claro logo no início, a base factual de toda a nossa discussão de hoje vem do brilhante trabalho do historiador e professor Reuven Feingold, da Universidade Hebraica de Jerusalém. A pesquisa dele nos dá uma lente perfeita para o nosso objetivo de hoje, que é justamente entender essa interseção entre finanças globais, alta cultura e o preconceito na Paris da Belle Époque, usando a vida do Charles como nosso fio condutor. É um objetivo ambicioso e muito necessário. E para entender quem foi Charles, a gente precisa voltar um pouco, olhar para a máquina colossal que veio antes dele. O império da família começa em Odessa, na Rússia czarista. O que havia de tão especial em Odessa naquele momento? Odessa era um imã, literalmente, um polo cultural e religioso fortíssimo. Atraía milhares de judeus empobrecidos, especialmente aqueles que vinham da Galícia buscando oportunidades. Ah, entendi. E foi lá que o patriarca Charles Joachim Ephrussi, que nasceu em 1793 e faleceu em 1864, construiu a base dessa dinastia. A árvore genealógica já mostrava força logo no início. Do primeiro casamento dele vieram Léon e Ignace, e do segundo, Michel, Maurice, Thérèse e Marie. Uma família enorme, mas assim, há um salto gigantesco entre ser um comerciante ali em Odessa e dominar a Europa, né? Como eles fizeram isso? Porque a pesquisa mostra que, na década de 1850, eles expandem o comércio de grãos e, em 1860, já são a maior exportadora de grãos do mundo. Pois é, a maior do mundo. E o segredo foi não depender de ninguém. Eles não apenas vendiam trigo, eles financiavam a infraestrutura. Pontes imensas sobre o rio Danúbio. Caramba! Ferrovias cruzando a Rússia e a França. Até docas e canais eles construíam. Então, fazendo uma analogia para quem nos ouve, é como se eles fossem uma espécie de gigante da logística e infraestrutura moderna. Eles eram a espinha dorsal logística de um continente inteiro, construindo as estradas e alimentando as populações ao mesmo tempo. Perfeito. O prestígio era tanto que gerou uma comparação inevitável. Se a famosa família Rothschild era chamada de Le Roi des Juifs, o rei dos judeus, os Ephrussi ganharam o título de Le Roi du Blé. Os reis do trigo. Exatamente. Eles até criaram um brasão de armas próprio. Tinham uma espiga de trigo e um barco heráldico com 3 mastros e as velas totalmente enfunadas. O vento estava a favor deles. Literalmente, né? E com tanto poder, eles precisavam se espalhar. Em 1857 ocorre uma divisão na Europa. Leon e Ignace vão para Viena, a capital do Império Habsburgo. Sim, eles ficam lá operando juntos por 10 anos. Depois desse período, o Ignace permanece em Viena e o Leon vai para Paris. Mas aí a tragédia bate à porta. Em 1871, o Leon sofre um colapso, morre do coração em Paris. Deixando 4 filhos, o Jules, o Ignace, o Charles, nosso protagonista, e a caçula, a Beth. E para piorar, no mesmo ano de 1871, a Beth morre no parto da filha dela, a Fanny. É uma fratura brutal na família. Uma dor imensa. E é justamente nesse cenário, com o pai morto do coração pelo peso dos negócios, que o Charles, aos 21 anos, toma uma decisão muito curiosa. Ele vai morar na Rue Monceau e, basicamente, rejeita o mercado financeiro. Ele vira as costas para a Bolsa de Valores. Ele vai morar no Hotel Ephrussi, no número 81 da Rue Monceau,
Um endereço cercado por vizinhos como Adolphe de Rothschild, os Camondo, os Cataui e o político Émile Justinier. Só a elite financeira. Mas ele usou o privilégio de uma forma diferente, não foi? Totalmente. Charles tinha tempo e dinheiro. Ele usou isso não para multiplicar capital, mas para se inserir na alta cultura francesa de forma definitiva. O escritor Edmond de Waal descreve o Charles de um jeito ótimo. Ele tinha estatura mediana, uma barba escura com um tom ruivo, aquele nariz grande e curvo típico do Zéfroce, uma testa alta, olhos cinza escuros, e o de Waal diz que ele conversa tão bem quanto dança. Ah, o famoso Le Polonais, o pé de valsa, como ele era apelidado aos 18 anos. Exato. A educação dele foi refinadíssima. Eles falavam francês em casa, nunca Yiddish. Viajavam para São Petersburgo, Berlim, Frankfurt. Tinham aulas de esgrima, cavalgar, dança. Ele virou um leitor voraz, escreveu a biografia do Dürer, foi editor da respeitada Gazette des Beaux-Arts e ainda foi pioneiro em colecionar aqueles netsukes, aquelas miniaturas japonesas. Ele até inspirou o personagem Swann, do Marcel Proust. E a entrada dele nas artes não foi só passiva, comprando quadros prontos. Ele comissionava retratos da elite, o que gerou obras maravilhosas, mas também muitos atritos. Vamos falar daquele quadro famoso do Renoir, Rosa e Azul? Nossa, essa história é reveladora. O quadro foi pintado na casa dos Cahan Danvers, na Avenue Montaigne, número 66. O Renoir teve que pintar as meninas, a Alice e a Elizabeth, e foi exaustivo. Muito. As sessões foram até o final de fevereiro de 1881. Sim, e o Renoir escreve uma carta para o Théodore Duret em 4 de março de 1881, declarando total exaustão. Ele chegou a escrever que nem sabia dizer se a pintura era boa ou ruim. E a ironia é que, mesmo depois de exposto no Salão de 1881, os clientes odiaram. Demoraram horrores para pagar os parcos 1.500 francos e ainda esconderam a obra. Mas o que aconteceu com aquelas duas meninas da pintura? É aí que o peso da história entra. A Alice, relembrando o quadro 10 anos depois, em 1891, disse que o tédio daquelas sessões só era compensado pelo prazer de vestir o elegante vestido de renda. Ela viveu bastante, faleceu em Nice em 1965, aos 89 anos. E a Elizabeth? O destino da Elizabeth é drástico. Ela se divorciou 2 vezes, converteu-se ao cristianismo, mas nada disso a salvou. Ela foi morta em Auschwitz em 1944, aos 69 anos. Nossa, é uma virada muito sombria e mostra como a assimilação era frágil. E essa tensão, esse atrito, já aparecia até na relação do Charles com os pintores que ele ajudava, né? O Degas, por exemplo. O Degas foi duríssimo. Ele criticou o Renoir por pintar para financistas e por passear com Charles. Ele chegou a dizer que logo o Renoir iria expor na Mirlitons com o Monsieur Bourguerot, o que era uma ofensa terrível no mundo das artes. Um insulto acadêmico pesado. E o Charles muda de rumo, passa a comprar obras do Gustave Moreau. Mas me diz uma coisa, não há uma ironia imensa aqui? Artistas vanguardistas como Degas exigiam integridade e repudiavam encomendas de banqueiros, mas era o capital dessas exatas famílias que financiavam a sobrevivência do movimento impressionista. E a maior das ironias, eles mordiam a mão que os alimentava. E isso foi apenas o prelúdio de um ódio muito maior. Entre a década de 1880 e 1890, a França passou por escândalos financeiros enormes. E a culpa recaiu sobre quem? Sobre os judeus. O bode expiatório clássico. O colapso da Union Generale em 1882, por exemplo. Exatamente. E o poder da família Ifrussi assustava. Para você ter uma ideia, em resposta aos pogromos dos massacres na Rússia, eles ameaçavam inundar o mercado europeu com grãos. A simples ausência dos irmãos na bolsa causava pânico instantâneo. E esse medo se transformou em literatura de ódio. O Edouard Drummond publica o livro La France Juive, que vendeu 100 mil cópias absurdas só no primeiro ano.
Ele acusava o Michel e Frucy de fazer operações de 15 milhões em trigo e petróleo e dizia que cidadãos de Odessa sugavam o sangue da França. Uma retórica violenta que preparou o terreno para o infame caso Dreyfus, entre 1894 e 1895. O Alfred Dreyfus, que era um oficial judeu, foi falsamente acusado de espionagem. Ele foi mandado para a Ilha do Diabo, com multidões gritando «Morte aos juifs, morte aos judeus». E as reviravoltas desse caso são de revirar o estômago, porque em 1895 o coronel Picquart descobre o verdadeiro culpado, o major Walsin Esterhazy. E no jornal L'Aurore, o Zola tem que fugir para Londres e olha o nível de paranoia, a polícia chegou a procurar o Zola na casa do Zé Frucy. Na casa do Charles, o cara que dedicou a vida a financiar a cultura francesa? Sim, e em 1899 ocorre o segundo julgamento do Dreyfus, justamente quando Charles fez 50 anos. A exoneração real do Dreyfus só veio em 1906, e o impacto disso na vida do Charles foi devastador. A ilusão de que eles eram 100% parisienses ruiu. A sociedade reduziu eles ao status de estrangeiros indesejados num piscar de olhos. Totalmente. O Degas, que era antidreyfusista, parou de falar com o Charles e com o Pissarro, que era judeu. O Cézanne achava que o Dreyfus era culpado. O próprio Renoir, que foi financiado por eles, ficou hostil à chamada arte judia. O caso Dreyfus destruiu amizades que pareciam inabaláveis. E a violência respingou na família também. O Joseph Reinach, que defendeu o Dreyfus, foi difamado e espancado, e o Joseph era irmão do Theodore Reinach, que era casado com a Fanny, a sobrinha amada do Charles. Eles estavam no centro do furacão. Muito triste, e o coração do Charles, que já tinha aquele problema genético da família, foi enfraquecendo. Tem aquela gravura marcante do Jean Patricot, feita em 1899. Mostra o Charles cabisbaixo, a barba parada, vestindo uma gravata com pérola, o olhar cansado. Ele se afasta das artes visuais, passa a se envolver com música, com a Société des Grandes Auditions Musicales. Ele praticamente parou de comprar quadros na virada do século XIX, com exceção de Estrada para Pourville, do Monet. E, finalmente, em 30 de setembro de 1905, ele falece, aos 55 anos. Uma história densa. Antes de encerrarmos, quais reflexões finais a pesquisa nos deixa? Eu acho que o mais poderoso é uma citação do Marcel Proust no obituário da Gazette. Ele escreveu: "Quem não conheceu M. Frucy passa a amá-lo, e quem o conheceu fica cheio de recordações." Eu deixo uma provocação para quem nos acompanha. Até que ponto o legado cultural que consumimos hoje e consideramos como parte natural da história da arte só existe graças ao apoio silencioso de pessoas que em sua própria época foram marginalizadas pela sociedade que enriqueceram? Uma reflexão fortíssima. Para os nossos ouvintes que quiserem mergulhar mais fundo, recomendamos muito as leituras da bibliografia do texto base. O livro A Lebre com Olhos de Âmbar, do Edmund Waugh, a obra do Colin Bailey sobre os retratos de Renoir e também o catálogo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, organizado pelo Luiz Marques. Muito obrigado por haver estado conosco. Se você gostou, não esqueça de se inscrever gratuitamente no canal e, desde já, convidamos vocês a acompanhar o próximo episódio.